esse tipo de coisa acontece. Aí, velho, o Itabuna começou a jogar, entendeu? Mais montou um time para disputar, voltar a ser profissional, para disputar a Série B do Baiano no ano passado. Subiu. Hoje foi o segundo jogo do Itabuna na Série A de volta e deteu 4-1 no Vitória. Uma beleza. Aí só A um chamada detalhe, né? Vitória vacilo. Eu acho que a chamada turma foi econômica. A galera ficou com medo aí da estilada da turma de Vitória. Foi. Vitória vacila no segundo tempo e é goleada. Não foi Eu tô, só vacilo. tô chateado. Assim, Tropeçou. Tem um clássico da música baiana novo, um novo clássico da música baiana, que o pessoal tava ouvindo no estacionamento depois do jogo, que é uma música de um cantor aqui de pagode chamado O Canalha, que ele tem uma música chamada Calado Vence. E aí o refrão, não sei se Pedro conhece, o refrão é assim, caladinho e toma, caladinho e toma. Aí o pessoal tá falando assim, meu irmão, vamos tomar caladinho mesmo hoje, né? Ficar quieto, tomar caladinho para não falar nada desse Vitória, nem falar nada com os rivais, com os amigos. É complicado, é complicado. Impressionante. Mas, veja só, greia à parte, Copa do Brasil de 24, vale a atençãozinha de leve, viu? Tá difícil. Vamos falar do jogo rapidinho. Vamos, rapidinho, né? Porque não sei se merece muito não, né, Vilar? Tu nem viu, Merece. Merece aquele período de falar mal do jogador, né? Aí vale muito. Exatamente. Já? Velho, assim, ó. Detalhe, deixa a Bus trabalhar, porra. Tem que deixar trabalhar. Não vou nem falar mal de jogador, vou falar mal de João Bussi. Esse é o grande momento. Falar mal do técnico João Bussi. Porque, assim, o que aconteceu? O Vitória até no primeiro tempo foi bem. Né? Quem assistir lá os melhores momentos apenas vai ver que o Vitória massacrou o time do Itabuna o primeiro tempo inteiro. O Vitória teve 3 chances, assim, claríssimas no primeiro tempo. Logo no começo do jogo. 3 chances. Esse eu não tinha nem pego uma cerveja ainda, né? Depois das 3 chances eu falei, então aqui vai ser de boa, vou pegar uma cerveja. Aí, foram 3 chances claras, assim, uma atrás da outra. Tipo, o Vitória teve uma bola que Juan Nascimento lançou para Trellis, o Santiago Trellis, o famoso. E ele tinha 2 caras para poder passar a bola, melhores colocados. Ele decidiu chutar direto pro gol e chutou em cima do goleiro. Aí, Trellis. Conhece. Trellis aqui tinha uma aura de ídolo, assim, né, no Vitória. Só que ele tá o Trellis do esporte aqui no Vitória esse ano. Aí, bicho, depois disso, teve uma chance. Na verdade, só existiu aquele Trellis ali, né? Naquele momento, né? O Trellis, depois do Vitória, terrível, verdade. Né? É verdade. Ele foi um lampejo, né? O famoso jogador de lampejo. Exatamente. Aí depois teve um chute de Rafinha na trave. Isso em sequência, assim, uma atrás da outra, tipo, menos de 10 minutos. Teve um chute de Rafinha na trave e depois teve uma enfiada de bola para Juan Nascimento que ficou cara a cara com o goleiro e ele chutou em cima do goleiro. Foi um gol, assim, muito perdido. Muita gente, inclusive, criticou a escalação de Bussi usando o Juan Nascimento, que é um atacante, como lateral esquerdo. Ele não estava com o João Lucas, que está machucado, e Vicente foi poupado, porque estava com dores musculares. Então ele não tinha lateral esquerdo, botou o Juan Nascimento, que é atacante lateral esquerdo. E eu nem acho, sinceramente, que ele foi mal. Se você for ver essas primeiras oportunidades do Vitória, as oportunidades que o Vitória teve no primeiro tempo, foram todas pelo lado esquerdo e em boas jogadas de Juan Nascimento. Então acho que esse não foi o erro de João Bussi. O pessoal na rádio depois, né? E o pessoal na arquibancada fica muito pirado com o resultado. Aí fala que, tipo, Bussi errou desde a escalação inicial. Para mim, não na escalação de Juan Nascimento. Foi um improviso, foi um negócio meio esquisito, mas deu certo. No início deu certo. No começo do jogo deu certo. O menino foi bem. No início do jogo ele foi um dos melhores. Para mim, a escalação o erro na escalação inicial foi ele ter colocado o meio de campo com muito pouco marcador. Aí ele botou só Léo Gomes como marcador e ele botou Diego Torres e Eduardo, que são 2 meias mais ofensivos, como completando o meio campo. Eduardo até faz, às vezes, a posição de segundo volante, só que dava para ver realmente no primeiro tempo que o time estava muito aberto no meio campo. Já dava para ver desde o primeiro tempo, ainda com vitória bom, que o time estava muito aberto no meio campo. A bola passava da defesa do Itabuna para o ataque muito rapidamente. E aí tinha um outro detalhe que começou a pesar muito, que o lateral direito, Railan, que é um cara que foi bem ofensivamente na criação nos jogos da Pré-Copa do Nordeste, ele é muito mal defensivamente, bicho. Ele é um buraco ali defensivamente. Pelo menos nesse primeiro jogo está passando isso.
E aí o Itabuna estava atacando muito por ali. Mas o Vitória fez o primeiro tempo de boa, assim, sabe? Depois teve outros chutes de fora da área. Depois o Vitória, na verdade, reduziu um pouco a pressão, não conseguiu criar tanto como no início do jogo. Mas ainda teve vários chutes de fora da área que o Vitória quase marcou o gol. E aí o goleiro Thiago Passos, que é um bom goleiro, teve uma boa atuação. Aí foi o momento que eu falei, né? Que eu saí para tomar uma cerveja e do nada o Vitória estava tomando 2-0. Foi um lampejo do Vitória negativo e o Itabuna teve um momento muito feliz. Depois, assim, até tentando entender o que aconteceu, primeiro, isso durante o segundo tempo deu para constatar bem. Bussi me veio do intervalo, tirou Trellis e colocou Oswaldo. Inicialmente, a ideia era o quê? Não ter um centroavante fixo. O velho Oswaldo. A ideia, Lucas, era não ter um centroavante fixo. Veja só, o Bussi me vê no intervalo dessa maneira. Não vou ter um centroavante mais, vou colocar Oswaldo. E aí Rafinha, Oswaldo, GG vão ficar por ali, tumultuando a área, mas sem referência. E a outra coisa que ele fez também foi ter tirado Léo Gomes, que estava muito bem no jogo, assim, estava bem no jogo, estava atento em algumas bolas, e colocou o Rodrigo Andrade, que tinha sido poupado no início do jogo. E aí ele ficou com Rodrigo Andrade, Eduardo e Diego Torres, que nenhum deles marca tão bem assim, né? Rodrigo é o mais marcador, mas ainda não é tão bom de marcação. E aí ficou muito claro, mesmo depois do 2-0, como o Vitória estava exposto no meio campo. Velho. O Vitória não tinha marcação no meio campo e não tinha referência também. Aí os 2 gols saíram, dá para dizer que um golpe de sorte de Itabuna também. Contou muito com a sorte de Itabuna. E também vacilo desligada geral do Vitória. Porque o primeiro gol, ele sai num chute de muito longe. Quem olhar os melhores momentos aí vai ver, é muito longe o chute, irmão. A jogada começa no lateral, na verdade, o chute é de muito longe e Dalton aceita. Então teve falha de Dalton, goleiro, que é um goleiro que vinha bem no Vitória desde a Série C. Teve uma falha e falha feia dele. Ainda que a bola tenha quicado na frente dele, ainda assim é uma falha. E o segundo gol teve João Vitor. O João Vitor aí Santa Cruz, ele aconteceu de novo no Vitória. Impressionante como esse cara é azarado, meu irmão. Eu acho que zagueiro e goleiro é uma posição que não pode ser azarado, certo? Se o cara tiver azar no gol ou na zaga, alguma besteira vai acontecer. E João Vitor, ele é muito azarado. É impressionante como ele é azarado. E ele pede para o azar acontecer, assim. Ele não é um cara que é azarado, sabe disso e corre do azar. Ele é um cara que é azarado e procura o azar. É impressionante como ele procura fazer besteira e dá azar também. O time tá unido, não tá? Veja. Como assim? Eu estou percebendo essa sua descrição do time. Acho que ele tá um time homogêneo. O time do Vitória tá homogêneo. Tá uma beleza. Veja só, mas o cara do Itabuna tava sem ângulo, chutou da entrada da área esquerda ali. Ele sem ângulo, chutou. João Vitor me bota a pernona lá no meio do caminho, de uma maneira bem estabanada, e aí desvia, tira Dalton da jogada e o Itabuna faz 2-0. Aí, como eu falei, né? João Bussi entrou assim, o Vitória, depois dos 2-0, o Vitória entrou no modo freestyle, sabe? Montou no modo freestyle. Tipo assim, vamos fazer qualquer coisa aqui para ver se empata. Primeiro, o João Bussi refez tudo. Ele falou, putz, acho que fiz uma besteira tirando o centroavante. Vou botar um centroavante. Aí botou o Wanderson, que é um menino da base, que é um menino que não está testado ainda. Não tinha Léo Gamalho ainda, então ele botou um centroavante, menino da base. E aí depois ele perdeu o Railan por conta de uma contusão, e ele botou Alisson Santos, que é outro menino da base, como lateral direito, e é um atacante. Alisson Santos é um atacante, um ponta, que ele colocou como lateral direito. E aí ele falou, vou fazer um freestyle aqui, botou aquela saída com 3 zagueiros, tentou botar os laterais como pontas, como atacantes, e aí mas tentou... Tem um desespero aí, assim, é como se o freestyle, assim, vale a crítica e tal, mas, tipo, o jogo tava perdido, né? Assim, tentou fazer... Desespero total. E assim, se o Vitória tinha alguma chance de empatar realmente aquele jogo, certamente não era com essa formação, mestre, que ele colocou no segundo tempo. Porque o que aconteceu? Com o time atrás do placar, do jeito que estava, com a torcida pirada da vida na arquibancada, as bolas iam muito. Tipo assim, o Itabuna, ele fechou todo, né? Depois do segundo gol.
E as bolas iam quase o tempo todo para as pontas, porque era onde tinha espaço para poder jogar. E aí na ponta direita tinha Alisson Santos, que é um menino, jogando improvisado, lá é um atacante jogando improvisado lateral. Ou então ia para a esquerda, onde tinha Juan Nascimento, que também é um menino da base, menino que acabou de sair da base, que é atacante jogando lateral esquerdo. Então a bola ficou a maior parte do tempo, do segundo tempo, com o Vitória tentando buscar o resultado com esses dois meninos. E, velho, eles fizeram muita bobagem. Assim, eles fizeram muita besteira em campo. Erraram tudo. Assim, eu não tiro... Claro, eles tiveram culpa? Tiveram. Mas, cara, era uma situação de é uma situação muito errada para você colocar dois meninos improvisados nas posições, sabe? É uma situação, assim, em que o treinador, ainda mais o treinador que tem uma experiência de base, como o João Bussi, tem que entender que o caminho do jogo não pode passar por dois moleques improvisados. Ainda mais quando tem enfrentando um time que está fechado e a bola vai para lá, vai para a ponta. Velho, o que aconteceu? Alisson errou tudo. E a torcida perdeu a paciência com 5 minutos de jogo dele em campo. E aí começaram a vaiar o menino Alisson Santos, que é uma joia da base. Começaram a vaiar o Juan Nascimento, que é outra joia da base. O pessoal começou a vaiar, tá no direito, porque o time estava perdendo, estava praticando um vexame. E o Vitória, se tinha alguma chance de empatar, perdeu com a pilha dos garotos em campo, a pilha do time em campo e a pilha da torcida na arquibancada. E pirada com o João Bussi também, obviamente. E aí o Jacobina fez 3-0 no gol de cabeça, que foi o fatídico gol. Inclusive o jogador do Itabuna tá... Jacobina, eu falei Jacobina, mas é Itabuna. O Itabuna, o jogador do Itabuna tá livre, cabeceia livre, impressionante. E aí o 3-0 mata o jogo, né? Porque todo mundo vai embora. Ainda teve o gol do Vitória, o gol de honra, que não foi de honra porque ainda tomou outro, que foi uma jogada de Vicente, o lateral esquerdo, que entrou no lugar de um Renascimento finalmente. E aí o Itabuna ainda fez outro. Em outra lambança de João Vitor, inclusive. Quem olhar os melhores momentos novamente vai ver que João Vitor se pica lá para o lateral para tentar cortar a bola. Aí ele tenta dar aquele chute voador assim para tentar espanar a bola. Ele fura, cai de bunda no chão. Esse foi o tropeço, viu? O tropeço do Vitória. Foi o tropeço de João Vitor lá, porque ele dá uma voadora na bola, cai de bunda no chão, de costas assim no chão, fica tudo aberto. E aí era o jogador... Foto. Não sei se é uma foto. Isso era uma boa foto para ilustrar a matéria. Excelente. Ó, tu lembra? Pode ser na foto nova também, mas assim, mostra. Mas assim, o Vitória contra um clube intermediário, um clube no interior. Você usa intermediário que de vez em quando tem um clube menor que é da capital. Né? Mas, enfim, com esse perfil de clube, levar uma derrota, sofrer uma derrota desse tamanho, é a última vez que tinha acontecido. 4-1, assim, eu não lembro não, mas... 4-1, 3-0, dentro de casa, tô falando, dentro de casa. Uma lapada dessa em casa. Não lembro. Não sei se Pedro lembra alguma coisa assim do Vitória perdendo, porque eu não tenho uma memória muito boa também, pra falar a verdade. Aqui no Recife já teve. Faz bem. O Sport levou de 4-1 do Central em 2006. O Santa levou do Recife, que apesar do nome, era um nômade, jogava em Goiânia. 4-0 no Arruda. O Central jogou de 3-0. Isso foi recentemente, assim. Já teve ano passado falando de recentemente, assim. Do Náutico, será que teve alguma desse porte, assim? Não tô lembrando nesse momento. Mas assim, o Sport já teve, o Santa já teve, de clubes intermediários, tá ligado? Levou uma pancada. O Bahia levou um 4-0 do Ipitanga, mas foi em Senhor do Bonfim esse jogo. Não, fora de casa leva de 4 vezes. Muito do Ipitanga. Em casa eu lembro de um 5-3, né? Tipo, tomou 5 do Bahia de Feira, mas não dá pra dizer que é uma goleada, né? 5-3 não é goleada. Mas o cara não sai aliviado. Pô, pelo menos não foi uma goleada. Tomou 5. Levou de 5-3, ufa, pelo menos não foi goleada. 2010. O cara não sai assim, não. Campeonato de 2010. Eu realmente não... Do Vitória, assim, minha memória não traz nada, sabia, velho? Nada. Esse é um bom tema, inclusive, porque eu não lembro qual foi a última vez, assim. Pode ter... Eu acho que o Vitória foi eliminado em 2019 tem um com uma goleada em casa. Mas não lembro, velho. Não lembro. Não sei, não lembro mesmo, mas é realmente assim, das partidas do Campeonato Baiano que eu vi do Vitória jogando em casa, essa foi a partida que eu achei mais vexaminosa, assim, mais vergonhosa. Mas essas que eu citei de Sport Santos são as maiores derrotas dos dois contra clubes intermediários de Pernambuco, jogando dentro de casa. Aí eu fiquei com a impressão que do Vitória
pode ter sido isso, ou seja, pode estar passando assim, tipo, o vexame foi goleado e tal, mas que pode ter sido algo maior. Por isso que eu estou perguntando, porque pode ter sido algo histórico. É uma boa pauta, pode ter sido a maior derrota da história do Vitória, sendo mandado para o Barradão contra um time de esporte. Em 2019, Vilar, o Vitória foi eliminado dentro de casa pelo Fluminense de Feira, 2-0. Foi 2-0, mas tem o peso da eliminação, né? Não, assim por eliminação tem um pentacampeonato Bahia de Feira, não quis nem dizer por isso, assim, porque aí teria o próprio Santa Cruz mais do que levar de 4-0 do Recife, foi perder o título para o Salgueiro no 0-0. Assim, não tô nem foi um empate e perdeu nos pênaltis, não estou nem falando do peso do jogo. É só o placar mesmo, tipo, ser esticado assim dessa forma. Eu lembro dessa eliminação de 2019, porque foi algo assim, foi uma eliminação para um time do interior, na primeira fase do Campeonato Baiano em casa, mas foi 2-0, né, Pedro? Então, assim, não tem o peso de uma goleada, né? Tem o peso da eliminação, mas não tem o peso da goleada. Eu sinceramente não lembro a última vez que o Vitória tomou uma goleada dessa em casa de um time do interior da Bahia, assim. É um já errado fora, porque se você for ser goleado no estadual, ser goleado fora já é raro. Dentro de casa, porque fora, tipo, fora o Náutico já foi goleado fora, que eu lembro. O Santos já foi goleado pela Cabeça, levou de 5 uma vez. O Sport já levou 4-2 do Itacuruba, 4-2 do Intercontinental. Eu sei que é a diferença dos gols, mas assim, a quantidade de gols sofridos, mas dentro de casa aí dá um trabalhinho maior para achar. Eu realmente não lembro. E aí, só para finalizar, assim, porque de fato eu já falei tudo do jogo, as atuações, cara, não tem quem salvar, né? Eu lembro que eu estava acompanhando aqui nos bastidores o que você falou com o Léo, e aí o Lucas perguntou assim: tem alguém para tomar nota baixa num 5-0, né? No Vitória, tem alguém que vai tomar nota boa com a goleada de 4-1? Não tem, cara. Mas dá para falar das atuações ruins. Então, por exemplo, Dalton falhou, o que é muito relevante falando do Vitória, porque Dalton ele foi um dos destaques do Vitória na Série C do ano passado. Por isso que ele foi contrato renovado, inclusive. Dalton ele foi um pilar do Vitória na Série C, no acesso, que ele fechou muito gol em partidas decisivas, e hoje foi uma falha que a gente ainda não tinha visto de Dalton. Claro, um goleiro vai falhar, mas é uma falha que, sabe aquela coisa, aquela primeira vez que você sente assim que rapaz, o cara falha. Raylan, mais uma vez, teve uma atuação defensivamente muito ruim. Mostrou que é um lado do jogo que ele precisa melhorar, apesar de ser bom ofensivamente. João Vitor foi um desastre. Então, a gente até brinquei com o Felipe no telecast passado aqui, que eu falei assim, João Vitor hoje foi bem, mas você, Felipe, que é do Santa, e eu aqui que sou do Vitória, conhece bem a peça. E um dia ele vai falhar. Quem diria que era no jogo seguinte, né? Ele já falhou em 2 jogadas. Em 2 jogadas ele falhou. Aí vem o lateral esquerdo, o Juan Nascimento, que eu achei que começou bem, depois ficou afobado, mas aí foi uma coisa do resto do time. Léo Gomes saiu, não deu nem para jogar muito, porque ele saiu no intervalo. Pontos negativos, né? Eduardo foi muito mal o jogo inteiro, mesmo no primeiro tempo, quando o Vitória estava bem. O Vitória estava atacando, o Eduardo prendia demais a bola, muito fominha, não conseguia soltar a bola. Diego Torres parece que está em outro ritmo. Diego Torres é aquele argentino que jogou na Chapecoense, jogou bem e tal, no CRB. né? Muita gente considerou que ele seria uma boa contratação para o Vitória. Pode até vir a ser, mas nesse início de temporada dele, ele está numa lentidão, velho, num marasmo. Parece que está em outro ritmo de futebol, assim, não está encaixando no Vitória, não está sendo o jogador que se espera. Você vê lá que tem uma qualidade, mas ele precisa melhorar muito o ritmo. Muito. Velocidade, rapidez de pensamento, drible, sabe? Ele precisa melhorar muito. Trellis foi um desastre. Assim, não conseguiu fazer o gol, que seria muito importante. O gol muito, muito tranquilo, assim, uma jogada tranquila no início do jogo. E depois não conseguiu dar sequência a nada. Errou muito, Trellis. O que dá para salvar, eu acho, Rafinha fez uma partida, não foi bem, mas também assim, não fez nada de absurdo. GG fez uma partida também pouco ofensiva, né? Tipo assim, não ofende tanto quanto o Trellis. Ofendeu, mas ofendeu, tipo assim, você acaba esquecendo, você perdoa rápido. Mas assim, Alisson Santos realmente errou muito, menino, depois que entrou. Rodrigo Andrade não foi o jogador que foi nas últimas 3 partidas.
Então, assim, o time foi muito mal por completo. Que dá para salvar um pouquinho é Rafinha, GG, Léo Gomes, talvez. E Marco Antônio, que é um zagueiro que não falhou, só por não falhar já dá para dizer que foi melhor do que o companheiro dele de zaga. Porra, falaram no chat aqui, eu nem... O Vicente, que é lateral aí, passou aqui no Sport também, mais um que passou. Verdade. Na verdade, ele começou aí pela Bahia e veio para o Sport contratou para a base. Muito mal quando passou, 2019. Tem até uma história curiosa, eu entrei aqui no Instagram dele. Eu lembrava disso que eu cobri o Sport na época. Na época, ele namorava uma jogadora de futebol do Sport, do time de futebol feminino do Sport, e hoje ela joga no Bahia. Ah, é? Que massa. Ele tá no Vitória e ela é jogadora do time feminino do Bahia. História massa, assim, né? Se você tiver o nome depois, me fale, porque dá para fazer uma... Fiquei curioso. Eu vou te mandar o Instagram aqui. Eu lembrava da história, aí cliquei, vi que ele tá ainda com ela, e aí cliquei nela, ela tá no Bahia, jogando no futebol feminino do Bahia. História legal. Aí, mas Aqui, além de saudade nenhuma. Além de Vicente, só para falar, além de Vicente, os dois laterais esquerdos do Vitória, na verdade, passaram por Pernambuco, né, recentemente. Recentemente, não. Vicente e o outro é João Lucas, né, que passou pelo Náutico. Exatamente.